Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e este é o primeiro episódio de uma série de resumos de livros que estou lendo e que tem a ver com bitcoins, finanças, economia e o mundo cypherpunk. Hoje, irei comentar sobre o livro que, na minha opinião, deveria ser leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja pensando em começar a investir e a utilizar as criptomoedas, que é o The Bitcoin Standard do Saifedean Ammous. Vamos falar sobre ele logo após a vinheta. Nos primeiros capítulos, Ammous comenta sobre a diferença do hard money e soft money, que no português seria moeda forte e moeda fraca. Para quem não sabe a definição, quando chamamos algo de moeda forte, significa que o seu valor fica estável ao longo do tempo, sem ter nenhum tipo de reflexo nas instabilidades econômicas ou na desvalorização influenciadas pela inflação. As moedas feitas de ouro maciço e que foram utilizadas nas sociedades antigas é um exemplo de moeda forte. Já no caso da moeda fraca, irei utilizar a definição de Andrew Harrod, que é: existe um consenso que a moeda de um país sujeito a altas taxas inflacionárias perdeu sua utilidade no tocante ao registro do valor e não pode ser entendida como uma unidade de medida funcional. Ou seja, são características de uma moeda fraca a ausência de uma medida funcional e a ausência de força. Um exemplo de moeda fraca são os cruzeiros e cruzados na época que o grande dragão da inflação tomava conta da economia brasileira. Além disso, Ammous fala bastante sobre Carl Menger e a ideia de que a moeda na antiguidade era algo que aparecia espontaneamente nos mercados. O conceito de salability, que no português seria algo como vendável, mas que também pode ser traduzido como liquidez, é importante e é um processo, pois conforme as pessoas vão aceitando aquela moeda como sendo um meio de troca, ela vai ganhando mais liquidez e mais importância. Portanto, uma das principais características de uma moeda é a sua liquidez ou capacidade de ser aceita como moeda de troca. O autor ainda faz um excelente paralelo com os protocolos utilizados para enviar e receber e-mails. Existem dezenas de protocolos diferentes, mas o mais utilizado é o IMAP POP3 para receber e o SMTP para enviar. Você pode utilizar outros protocolos, mas a sua gama de utilização se limita àquelas pessoas que também utilizam o mesmo protocolo que você. Outro conceito importante que é trazido no começo do livro é o Stock to Flow Ratio, que em português seria taxa de escassez. Como uma das características principais de uma moeda é ser escassa, é importante que a sua taxa de escassez, que nada mais é que a quantidade total de moeda existente dividida pela quantidade de novas moedas cunhadas, seja sempre alta. Como a taxa do ouro minerado sempre se mantém constante, esse metal precioso foi utilizado como sendo moeda na antiguidade devido à sua dificuldade de ser retirado da terra. A prata também foi utilizada, porém, como Ammous mostrou, devido à tecnologia e inovação, foi possível encontrar cada vez mais prata e, consequentemente, aumentar cada vez mais a quantidade minerada. Por isso, países que tinham a prata como sendo um lastro de suas moedas tiveram problemas com sua economia, sendo obrigadas a utilizar o ouro como padrão. No capítulo 3, o autor explica com mais afinco sobre isso, mostrando que a taxa de mineração do ouro fica em torno de 1,5% a 2% da quantidade total de ouro acima da terra, além de ser mais usado como reserva de valor do que como matéria-prima da indústria, coisa que não acontece com os outros metais como a prata e o cobre, dois metais que também foram utilizados como moeda na antiguidade. A ideia da taxa de escassez e também de como a cunhagem de novas moedas pode literalmente acabar com uma economia é explicada no capítulo 2, com a história das Raystones e das contas e conchas que eram utilizadas como dinheiro pelos nativos das ilhas do Pacífico e da América. Já no capítulo 4, Ammous mostra como o dinheiro atual não possui lastro em ouro e como ele é uma armadilha, informando que dos 58 casos de hiperinflação, 57 ocorreram depois da Primeira Guerra Mundial, ponto no qual a maioria das nações abandonou o padrão ouro. O único caso anterior a este momento da história foi ocasionado pela bolha do Mississippi, mas, querendo ou não, o governo foi o principal player que motivou o ocorrido. Além disso, para mostrar que a impressão de dinheiro ocasionada pelos bancos centrais é tão absurda, ele conta sobre o pico de alta que o dinar iraquiano teve quando o Banco Central do Iraque foi destruído em 2003. Sem um banco central para imprimir dinheiro, investidores viram o dinar iraquiano ter, de uma hora para outra, a sua taxa de escassez aumentada absurdamente.
Além disso, qualquer pessoa, grupo de pessoas ou entidade que tiver a capacidade de imprimir dinheiro sem nenhuma contrapartida para ela, vai aumentar a base monetária, querendo ou não. Por isso que o ouro e a moeda lastreada nesse metal precioso foi, durante muito tempo, uma excelente forma de dinheiro, pois o ouro tem uma produção muito difícil em relação à quantidade já existente em estoque, que demoraria cerca de 60 anos para que dobrássemos a quantidade de ouro estocada. Além disso, Keynes dizia que a atividade de mineração de ouro nada mais era do que uma perda de tempo e de recursos, pois não agregava em nada para a sociedade. De certa forma, ele estava correto, mas se o dinheiro estatal fosse melhor do que o ouro, ele não seria de cunho forçado. Devido à obrigatoriedade da utilização do dinheiro estatal e da sua contínua depreciação de valor, as pessoas pararam de poupar dinheiro, aumentando a sua preferência temporal, ou seja, preferindo gastar mais do que poupar. Apesar disso, as pessoas colocam a criação das linhas de crédito e também do cartão de crédito como sendo algo inerente ao capitalismo, não sabendo que o consumo desenfreado vai contra todas as principais leis do capitalismo e do livre mercado. Amus tem uma frase maravilhosa no livro que diz: fomentar o consumo é uma parte normal do capitalismo, assim como a asfixia é uma parte normal da respiração. O problema de ter uma moeda fraca é que isso não afeta somente as questões relacionadas à economia, mas também como uma sociedade pensa e age, mudando a sua cultura e também o modo de viver das pessoas. Atualmente as pessoas estão focadas no presente, não querem mais ter filhos, ou não pensam em deixar algo para seus filhos, coisa que Hoppe deixou bem claro em seu livro Democracia, o Deus que Falhou. E não é só como as pessoas agem, a ciência e a tecnologia também mudam negativamente. Se pegarmos o período antes de 1914 e o período posterior a esta data, podemos ver que a ciência teve uma mudança radical, mas antes de falarmos sobre isso, precisamos entender que a ciência e a tecnologia têm dois momentos diferentes, aquele que ela sai do zero e vai para o 1 e aquela que sai do 1 e vai para muitos. Antes de 1914, a ciência estava focada em criar novas coisas, ou seja, sair do zero e chegar ao 1. O telégrafo mudou drasticamente o mundo das pessoas, já que a internet é a transição do 1 para muitos. O computador remonta de tempos ainda mais antigos, com invenções que datam do começo do século XVIII, quando um inventor já começava a criar uma máquina que fazia cálculos sozinho a uma velocidade um pouco maior do que a do ser humano médio. Enquanto no tempo do dinheiro forte, lastreado no ouro, as invenções focaram na criação de novas tecnologias, o século XX e XXI, com sua moeda fraca, focaram apenas em transformar as atuais tecnologias em algo que pode atingir mais pessoas, ou seja, aprimoraram as tecnologias já existentes. Mas não é somente na vida das pessoas e nas tecnologias que a moeda fraca pode intervir negativamente. Tá pensando que não pode piorar? Espera que ainda não acabou. A arte pode ser denegrida por conta disso também. Antes de 1914, momento em que todas as sociedades acabaram com o padrão ouro, as pinturas com esse modernismo escroto fazem com que os pintores criem, entre aspas, arte em dias ou horas, em comparação às obras-primas como Michelangelo e Donatello. Músicas que são tão simples e que tentam apenas trazer os sentidos mais animalescos do ser humano são feitas com pouquíssima técnica, enquanto Mozart e Bach não tentavam ver quem era o melhor entre eles, gastando todo o tempo de vida em suas obras para que pudessem ficar cada vez melhores. A família Médici, que já falamos em vídeos sobre economia básica, que foram os criadores dos bancos na Itália, era pouco conhecida por este evento e muito mais conhecida por incentivar artistas e a patrocinar músicos, pintores e escultores, pessoas que deram a vida pela arte. Hoje, os artistas querem soltar a maior quantidade de arte possível, criando uma colossal quantidade de conteúdo de qualidade rasa ou ausente, na tentativa de ganhar seus 15 minutos de fama. Enquanto nos tempos do dinheiro forte, os conteúdos tinham uma profundidade que a cada nova obra-prima era perceptível a melhoria dos artistas, que queria deixar suas obras para a posteridade. Assim como Mozart é conhecido até hoje, a Capela Sistina ainda é uma obra-prima eternizada por Michelangelo e o Pensador, a obra de Agostinho Rodin, ainda continua a intrigar muitas pessoas. Amus comenta no próximo capítulo que não existe a necessidade das pessoas saberem sobre tudo o que está acontecendo no mundo, já que as entidades descentralizadas e o livre mercado conseguem mandar os incentivos corretos a todas as pessoas, baseado naquilo que cada entidade tem de conhecimento.
Os socialistas mais entendidos e que possuem uma capacidade intelectual maior sabem que o maior problema do socialismo é a incapacidade de haver preços que mostram as informações tão precisas quanto no livre mercado. Porém, é importante que nós mostremos para as pessoas que a centralização não funciona e o mercado livre e descentralizado é o mais funcional de todos. Talvez o modelo centralizado funcione por um tempo, mas no longo prazo ele não se sustenta, justamente porque ninguém consegue prever todas as ações humanas de uma pessoa, quiçá de uma sociedade inteira. Além disso, as moedas governamentais da atualidade causam um desajuste na vida das pessoas, afetando o quanto elas poupam e o quanto elas investem, além de desregular toda a economia com os juros base. Isso é o estopim para as recessões, que são motivadas justamente por conta dos desajustes causados pelos governos. As recessões estão ligadas à manipulação da taxa de juros, assim como a falta de produtos está ligada ao tabelamento de preços. Apesar de muitas pessoas acharem que não, os bancos centrais não são os salvadores da pátria nas recessões. Muito pelo contrário, são os causadores das recessões, quando manipulam a oferta de dinheiro e também a taxa básica de juros. Isso é tão verdade que em 1920 houve uma crise financeira onde muitas pessoas ficaram desempregadas, mas que ninguém ficou sabendo disso, pois Warren Harding, então presidente dos Estados Unidos, se negou a intervir com o governo na crise, deixando que o livre mercado conseguisse resolver o problema por si só. Em menos de um ano, as taxas de desemprego voltaram ao normal. Além disso, durante todo o século XIX, os Estados Unidos não entraram em crise, com exceção da Guerra Civil, onde o governo interveio na economia. Tudo isso pode ser explicado através de uma frase célebre de Hayek: a causa das ondas de desemprego não é o capitalismo, mas os governos negando às empresas o direito de produzir um bom dinheiro. A Musa ainda fala sobre a impossibilidade do governo ter essas três coisas ao mesmo tempo: a taxa de câmbio fixa, o fluxo de capital livre e a política monetária independente. Isso é visto ainda hoje, principalmente no Brasil, onde a taxa de câmbio é volátil, o fluxo de capital é controlado e a política monetária é totalmente atrelada ao governo. Apesar de haver uma comoção para que o Banco Central brasileiro seja desestatizado, o que mudará muito pouco na verdade. Além disso, nenhum país iria deixar a política de moedas fiduciárias de lado para voltar ao padrão ouro, justamente porque o mundo inteiro utiliza o PIB como sendo um medidor de sucesso de um determinado país. E ele pode ser facilmente inflado para cima com algumas canetadas governamentais, como por exemplo, depreciando a moeda para que as exportações aumentem, as importações diminuam, criando assim uma balança comercial positiva que infla o PIB do país. O problema é que, ao desvalorizar a moeda em relação aos outros países, os governantes literalmente colocam os bens de capital, terra e produção em promoção para os estrangeiros. Outro ponto que faz com que os governos não queiram voltar ao padrão ouro é que, ao fazerem isso, eles devem ser responsáveis fiscalmente falando, pois a ideia de inflacionar a moeda não pode ser mais utilizada. Muitas pessoas acreditam que o governo deva gerir a base monetária de um país, mas o que elas não entendem é que todos os governos vão expandir sua base monetária e nunca irão contraí-la. Tanto a escola keynesiana quanto a escola monetarista defendem com unhas e dentes a expansão da base monetária, por motivos diferentes, é claro, mas o resultado sempre é o mesmo. As duas escolas possuem três jeitos de aumentar o gasto agregado: aumentando o suprimento de dinheiro, aumentando os gastos do governo ou reduzindo os impostos. Os keynesianos preferem a primeira e a segunda opção, já os monetaristas preferem a terceira opção em conjunto da segunda. Querendo ou não, o resultado sempre será o mesmo: mais Estado intervindo no indivíduo e menos liberdade individual. Apesar do que ambas as escolas comentam sobre a necessidade de ter uma forma de aumentar a quantidade de dinheiro para poderem, entre aspas, alavancar a economia, Mises e Rothbard concordaram que qualquer que seja a quantidade de dinheiro na economia, contanto que ele seja divisível, é possível que haja uma economia com essa quantidade de dinheiro. As guerras atuais parecem nunca ter fim justamente devido à capacidade dos governos imprimirem dinheiro para financiarem uma guerra ad eterno. Na época do dinheiro atrelado ao ouro e à prata, a capacidade dos exércitos era limitada, pois se o governo quisesse ir à guerra, teria que aumentar os impostos nos seus cidadãos, o que por sua vez diminuía a sua popularidade, já que poucos são a favor de começar uma guerra para atacar outro país somente para saquear seu território. Isso pode ser comprovado observando a história, onde nenhum tirano conseguiu matar milhares de pessoas tendo em mãos um dinheiro forte. Sempre usaram as moedas fiduciárias para conseguir criar os assassinatos em massa. Keynes era mais socialista do que os próprios socialistas, pois queria
queria que o governo tomasse conta do dinheiro, crédito, poupança e das decisões de investimento, acabando com a total liberdade individual das pessoas, além de manter próximo de si o controle da população de maneira qualitativa e quantitativa, ou seja, além de socialista, era também um eugenista. No livre mercado, as empresas conseguem crédito somente se elas se mostrarem valiosas, coisas que não acontecem no mundo do dinheiro fiduciário, onde o Banco Central define quem e quanto ganha cada empresa. No mundo atual, ganha quem conseguir garantir crédito barato ao invés de ser quem consegue resolver os problemas da sociedade. Isso é tão verdade que temos próximo de nós um excelente exemplo, o BNDES. O mesmo acontece nas faculdades, onde ao invés dos professores e entidades ensinarem algo que faça com que seus alunos consigam resolver os problemas do mundo, focam exclusivamente em criar papers e artigos que não são utilizados fora da academia, além de serem pouco ou nunca lidos. Mas o principal problema reside ainda na economia, com os bancos centrais socorrendo os bancos privados, fazendo com que eles tomem mais riscos, pois eles sabem que se houver algum problema podem simplesmente pedir ajuda ao Banco Central do país, que ele não se irá negar a ajudar. Isso pode ser visto com mais e mais pessoas querendo ir para a área de finanças do que para a área de engenharia e medicina, por exemplo. Tudo isso é dito na primeira metade do livro do Amos. Na segunda metade, que começa no capítulo 8, o economista faz uma introdução sem tecnicismos, mas mostrando todos os pontos importantes do Bitcoin. Ele comenta sobre uma das melhores features do Bitcoin, que é o ajuste de dificuldade da rede, onde ela ajusta a dificuldade para encontrar o bloco semanalmente, garantindo assim que, se houver um computador ou 1 milhão de computadores minerando na rede, cada bloco será minerado a cada 10 minutos aproximadamente. Se a rede perdesse metade da capacidade de processamento, cada bloco iria demorar o dobro. O mesmo é válido para o inverso. Caso ela tenha o dobro do poder de processamento, cada bloco iria ser minerado a cada 5 minutos. Amos também mostra como a tentativa de ataque de 51% é inviável e como a energia elétrica utilizada no processo é importantíssima para manter o sistema ainda mais seguro. Mas antes de falar mais sobre o Bitcoin, ele faz um paralelo com o que tínhamos disponível como métodos de pagamento. Amos nos mostra que antes do Bitcoin havia duas possibilidades de meios de pagamento. A primeira seria o dinheiro físico, que é mais simples, imediato e final. Não possui necessidade de haver um middleman, conhecido em português como intermediário. O problema desse método é que ambas as pessoas precisariam estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. E sabemos que hoje, com uma economia globalizada e digital, isso não é viável. Por isso, criamos o segundo meio de pagamento, que é através dos intermediários, onde temos algo totalmente inverso ao dinheiro físico. É muito mais complicado para se conseguir fazer uma transação, haja visto que é necessário abrir uma conta em um banco ou entidade financeira, a transação pode ser revertida e às vezes é necessário esperar horas ou dias para que ocorra a transação, como por exemplo TED ou DOC em horários fora do expediente bancário. Além disso, como o próprio nome diz, é impreterível a necessidade de uma terceira parte no processo, que ambas as partes acreditem ser honesta, ou seja, é necessário que os dois confiem nesse terceiro. O Bitcoin vem para resolver esse problema, colocando todos os pontos positivos da troca do dinheiro físico utilizando um sistema totalmente digital, onde você não precisa confiar em nada e em ninguém. Um sistema totalmente transparente, onde pode verificar tudo o que acontece nele. Por isso, os bitcoinheiros sempre falam, não confie, verifique. Ao analisar a escassez do Bitcoin, Amos lembra da frase célebre de Julian Simon, que diz que o único bem realmente escasso é o tempo de vida do ser humano. Os demais bens não são totalmente escassos. Afinal, seu ouro é minerado até hoje e cada vez mais temos mais ouro sobre a Terra, não tenho por que falar do resto dos outros bens ficarem escassos. Na década de 1980, Paul Ehrlich ficou conhecido por dar algumas datas de quando algumas matérias-primas iriam acabar no mundo. Para mostrar que Paul estava errado, Simon fez uma aposta com ele, pedindo para que desse o nome de alguns metais que iriam estar acima do valor atual, tirando a inflação, em um prazo de 10 anos. Paul listou 4 metais e aceitou a aposta com Simon, diferente dos economistas brasileiros, que não apostam para evitar manchar a ausente imagem que possuem. Mas Paul acabou perdendo, já que não só os metais não acabaram, como também estavam mais baratos, mesmo com o aumento populacional que demandava ainda mais dessas matérias-primas. Por conta disso, o Bitcoin, por ser totalmente digital, é o único ativo realmente escasso, junto com o tempo de vida do ser humano. Além disso, devido ao fato de ser digital, ele não pode ser destruído, impedido ou mesmo confiscado, dando assim total soberania ao indivíduo. E falando sobre isso, no livro do mesmo James Davison, chamado de Soberania do Indivíduo, o mesmo comenta como a igreja na
Idade Média ficou tão grande e poderosa que as pessoas criaram uma produção política e econômica para sair dos abusos dessa entidade, fazendo com que ela viesse a perder significância com o passar do tempo. Porém, assim como os políticos cresceram em força e poder, eles tomaram o lugar da igreja, no que se diz respeito aos abusos. Davidson, então, salienta em seu livro, escrito em 1997, que os microprocessadores vão fazer com os políticos e a economia atual o que a sociedade fez com a igreja. Com o Bitcoin, tiramos do governo e da economia das moedas fiduciárias a capacidade de nos solapar. Podemos sair do país e ir para outro muito mais facilmente, sem que o governo possa bloquear nosso patrimônio, ou nos roubar no caso de transformarmos tudo em ouro, por exemplo. Afinal, o Bitcoin não tem os trade-offs que o envio do dinheiro possui. Apesar de muitos dizerem que o Bitcoin não tem escalabilidade, Ralph Finney salientou que, mesmo que o Bitcoin não desenvolvesse uma camada superior, muito provavelmente iríamos ver o Bitcoin sendo utilizado como lastro dos bancos centrais do mundo, e que, se houvessem 850 bancos centrais, a rede daria conta de fazer a transação diária de um banco para outro sem problema. Amus encerra o 9º capítulo informando que, no passado, o ouro foi uma unidade de conta internacional conforme os países foram utilizando como lastro de suas moedas, garantindo assim certa estabilidade no câmbio. Hoje, com a volatilidade dos preços das moedas governamentais, faz com que os bitcoinheiros aceitem com mais facilidade as volatilidades do Bitcoin, conforme ela vai encontrando seu valor de mercado, algo que os gold bugs têm aversão. No último capítulo, o autor traz algumas dúvidas e incertezas que as pessoas possuem a respeito do Bitcoin e da blockchain, como por exemplo, o que as pessoas estão dizendo atualmente sobre o desperdício de energia devido à mineração. O processo de mineração devido ao Proof of Work, conhecido também como POW, é uma camada adicional de segurança que inclusive e não somente faz com que o Bitcoin seja caro de ser minerado. Outra incerteza é sobre a capacidade de alteração do código do Bitcoin. Por conta do código-fonte ser aberto e qualquer pessoa que queira contribuir com o projeto poder fazer uma requisição de alteração, isso não significa que a alteração seja aceita, como as outras tentativas de se alterar os parâmetros principais da moeda que originaram o Bitcoin Cash, o Bitcoin SV, dentre outros, mostra. A tentativa de mudar esses parâmetros criaram outras blockchains apartadas do Bitcoin, mas a moeda principal continua ativa e imune às mudanças. As principais vantagens do Bitcoin não são sua velocidade, conveniência ou experiência amigável para o usuário, mas sua capacidade de ser imutável ante a todas as tentativas de mudanças de suas regras principais. Por isso dizemos que o Bitcoin é uma moeda soberana. Além disso, podemos dizer que a moeda é antifrágil, econômica e tecnologicamente falando. Apesar de muitas pessoas dizerem sobre os problemas de escala, salientando que seria necessário que um bloco tivesse 800 megabytes para conseguir ter o equivalente à quantidade de transação que a Visa e Mastercard possuem atualmente, existem soluções para resolver este problema, como a CoinJoin e a segunda camada do Bitcoin, que é a Lightning Network, que apesar de ser mais centralizada e menos segura, é mais rápida com taxas muito pequenas. Quando ouvimos as pessoas dizerem que o Bitcoin é utilizado por criminosos, poucas pessoas realmente entendem que essa criptomoeda não é anônima, mas sim pseudônima. A blockchain do Bitcoin não é ideal para a privacidade, pois a moeda é tão anônima quanto a própria internet. E quando falamos em destruir o Bitcoin, Amus elencou os principais motivadores e a probabilidade deles acontecerem. O hacking foi o primeiro deles, onde seria necessário corromper a Ledger, o que é bem improvável, haja visto que o código é aberto e totalmente auditável, garantindo que mesmo que existam falhas, elas sejam sanadas pelas pessoas que estão querendo que o projeto dê certo, o que realmente funcionou nos últimos 12 anos. O ataque de 51%, o mais conhecido por todos, é outro muito difícil de ocorrer, devido à quantidade de capital necessário para investir em aparelhos e também no consumo de energia. No caso do governo tomar para si as grandes mineradoras, a descentralização iria resolver o problema em pouco tempo. Outros pessimistas dizem que isso não seria necessário, já que os hardwares podem ter backdoors que pudessem permitir o acesso online aos mineradores. De fato, como temos poucos fornecedores de hardware, isso seria um problema, mas com o crescimento do Bitcoin, a indústria crescerá e novas empresas irão aparecer no mercado. Os mais caóticos acreditam que os governos podem desligar a internet ou atacar a infraestrutura da rede, mas nesse caso, o caos que isso iria ocasionar em outras áreas da vida das pessoas inviabiliza qualquer possibilidade de ataque deste nível. Além disso, existem desenvolvedores e entusiastas que criaram métodos de transferência de bitcoins utilizando SMS e chamadas telefônicas. Outra possibilidade seria a quebra da criptografia SHA-256 do Bitcoin, que é possível, mas os incentivos são para que haja um fork para um algoritmo mais forte e seguro, caso isso aconteça. Talvez hajam vários forks para vários algoritmos diferentes, mas aquele que mantiver a maior segurança sem que haja mudanças nos principais parâmetros da moeda, com certeza será onde a maioria das pessoas irá migrar. Os próximos dois problemas são os que são mais prováveis de acontecer. O primeiro é o aumento do custo dos nodes
valores, diminuindo assim a quantidade deles, aumentando a centralização. Este é o mais provável de acontecer, porém tudo conspira a favor do Bitcoin, já que os atuais incentivos mostram que o tamanho do bloco é o suficiente, tendo a rede negado a alteração dos tamanhos dos blocos, como foi o caso do Bitcoin Cash e o Bitcoin SV, criando duas novas blockchains que estão tendendo a zero. E o segundo, que não tem nada a ver com a tecnologia blockchain em si, mas a volta de uma moeda forte que seria a concorrência direta dessa moeda digital. Caso os governantes provem que deixarão a capacidade de criação de moeda para trás e voltarão a ter austeridade governamental e, consequentemente, uma moeda lastreada ao ouro ou qualquer outro bem finito, o Bitcoin poderá ter um concorrente de peso, mas isso com certeza não acabará por completo com ele. Afinal, mesmo tendo uma moeda lastreada ao ouro, ainda precisaremos de transações rápidas, digitais e que não necessite movimentar as barras de metal de um lugar para outro. A Mus mostra a grande diferença do Bitcoin em relação a qualquer outra altcoin, o que pode ser motivo para muita discussão. Entretanto, ele não deixa de estar certo. O Bitcoin é a única moeda que não tem uma terceira parte que detém controle de boa parte das moedas, fazendo com que as mudanças sejam facilmente implementadas. E também não possui nenhum tipo de marketing que seja a favor da mesma. O Bitcoin é sempre mais seguro, tem um poder de processamento e base de usuários extremamente maior em comparação a qualquer outra criptomoeda. O autor não para por aí, com suas questões polêmicas. Ele também diz que a blockchain não tem nenhum funcionamento sem o Bitcoin. Portanto, quando as pessoas dizem que existem funcionalidades para a blockchain indiferente do Bitcoin, elas não entenderam nenhum dos dois. A blockchain é custosa e lenta e só funciona porque tiramos a terceira parte necessária nas transações. Se não precisarmos tirar o middleman, não existe motivo para usar a blockchain. Todas as utilizações da blockchain sem a criação de uma unidade monetária, ou seja, a utilização da blockchain para qualquer outro motivo, provou-se disfuncional, como o próprio governo de Vermont concluiu em sua pesquisa. Tentaram utilizar a blockchain como meio de pagamento entre duas partes utilizando o dinheiro fiduciário. Percebeu-se que o processo é muito custoso. Tentaram utilizar para contratos inteligentes. A DAO da Ethereum foi hackeada, criando assim um hard fork para tentar reverter o problema ocasionado. Tentaram utilizá-lo como banco de dados, porém não é funcional devido à falta de prova de trabalho necessária para mantê-la segura. A blockchain tem vários problemas econômicos para ser utilizada. A redundância necessária para manter a verificação possível, a escala para manter uma alta descentralização, o compliance e as regulações caso tente implementar um sistema que não seja fechado per se, a irreversibilidade que não é possível sem fazer um fork da mesma e a segurança que só é possível com a prova de trabalho. Por isso, o autor termina o seu livro dizendo que a blockchain é uma tecnologia para a criação de dinheiro, funcionando perfeitamente para este caso de uso, e nada mais. E é isso, pessoal. Este é o resumo do livro The Bitcoin Standard do Saifedean Ammous. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho caso ainda não tenha feito aqui no YouTube. Isso ajuda bastante a continuar o projeto e também com o canal. Se estiver com alguma dúvida, sinta vontade em perguntar aqui nos comentários do canal, ou se estiver ouvindo o nosso podcast, pode perguntar no Instagram, @coreaconk. Tudo junto. Até mais e tchau!